A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um dos lemas da reforma protestante do século XVI é que Igreja reformada, sempre reformando. A reforma é um desafio que continua. Nós estamos precisando de uma nova reforma na Igreja Evangélica Brasileira. O programa de hoje vai tratar deste assunto. E eu gostaria que você chamasse a sua família e assistisse o programa e orasse pelos resultados deste programa, para que Deus possa impactar a nossa nação com esta mensagem. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do reverendo George Canelhas, pastor da Igreja Presbiteriana da Lapa, em São Paulo, e presidente da Comissão Nacional de Evangelização. Seja bem-vindo, reverendo George Canelhas. É uma alegria, Daniel, estar com vocês. É uma alegria estar no programa Verdade e Vida. Bom dia a todos. Reverendo, qual tem sido a ênfase desse quadriênio da Comissão Nacional de Evangelização? Daniel, nós, no mandato passado, nos últimos 4 anos, nós tínhamos um congresso nacional como grande evento nosso. Reunimos 1.200 a 1.500 pessoas e entendemos que esse não era o ideal para alcançarmos o Brasil todo, porque muita gente nem podia vir. Então começamos a fazer congressos estaduais de revitalização. Já fizemos mais de uma dezena e já temos alcançado 3 vezes mais pessoas do que antes. E qual tem sido o formato dos congressos de revitalização? Tentamos trabalhar basicamente 3 temas: evangelização pessoal, grupos familiares e plantação de igrejas. E damos uma ajuda de custo com a passagem dos preletores, alguma ajuda de custo para os membros, para as pessoas que vão participar, de forma que muita gente possa estar nesses encontros. Quais os fatos relevantes ao longo aí desse quase quadriênio? Nós tínhamos muitas histórias para contar, mas 2 são marcantes. O pastor de uma das igrejas onde nós tivemos o encontro nos disse: Reverendo George, eu tenho que agradecer a CNE. A minha igreja nunca mais será a mesma depois que tivemos um encontro de revitalização lá. Por quê? Porque nós começamos 6 grupos familiares depois do encontro. Vão muito bem, vão extremamente bem. Também nós começamos uma congregação e, olha, tem sido maravilhoso para nós. E no último encontro agora em Goiânia, um dos pastores nos chamou, nos reuniu a todos nós para nos dizer o seguinte: Reverendo, foi impressionante. O encontro da CNE mudou a minha vida pastoral e eu tenho que agradecer a vocês por essa marca que vocês deixaram na minha vida e no meu ministério. Meu ministério nunca mais será o mesmo. Quais são os próximos congressos, reverendo? Nós temos muitos, inclusive nós acabamos de vir de Goiânia, acabamos de vir de São Luís do Maranhão e agora o próximo será em Cuiabá e em sequência João Pessoa, Aracaju, Gramado, Boa Vista, Palmas, no Macapá, no Espírito Santo, em Curitiba, no Paraná, no Rio Branco, no Acre, em Manaus, no Amazonas, em Teresina, no Piauí, em Roraima e em Rondônia. Em outras palavras, nós vamos ter 2 encontros por mês. E já temos tido desde setembro, outubro, novembro e recomeçamos em fevereiro, março, abril, maio e junho. Em outras palavras, até perto de entregar o nosso mandato ao Supremo Conselho, vamos visitar o Brasil inteiro. É impressionante isso, presbítero, porque os números até nos assustam. Nós tínhamos um encontro nacional que reunia 1.500 pessoas. Muita gente não podia ir por falta de recurso, longe da sua cidade, longe da sua terra. Então nós descentralizamos, estamos indo ao encontro das pessoas. E ao ir ao encontro das pessoas, além disso, nós ajudamos as pessoas a se locomoverem
não contamos as passagens dos preletores no custo do Congresso. A Igreja Presbiteriana paga essa passagem, de forma que o custo cai muito. E, além disto, nós temos a alegria de levar pessoas de vários lugares do Brasil para serem preletores. E tem estado conosco, principalmente, o reverendo Roberto Brasileiro, nosso querido presidente do Supremo Conselho, reverendo Arival Casimiro, que é um dos grandes plantadores de igreja nesse Brasil, reverendo José João, da Igreja Presbiteriana de Manaus, um expert em grupos familiares. E eu tenho estado todo encontro, talvez por ser o presidente da CNE, eu não tenho tanta capacidade como os outros, mas eu tenho trabalhado evangelismo explosivo nesses encontros. Tem sido extraordinária a experiência nossa. Reverendo Jorge, muito obrigado pela sua presença. Esse programa é um programa da CNE, da Comissão Nacional de Evangelização, que grande parte do orçamento da CNE hoje é destinado para a proclamação do Evangelho através do programa Verdade e Vida. Você continue orando para que a CNE continue desenvolvendo o seu ministério de levar o Evangelho a toda criatura em todos os encontros do nosso país. Esse é o nosso objetivo. Por enquanto, ouça essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou para o seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Onde nascem as fontes da vida e os loucos duvidam de Deus, onde negros se tornam os dias e os homens se acham mais seus, em despejar na boca as palavras, transformando-se em pedra o cristão, quem desenha na face a beleza, mas se torna um carrasco, um golpe final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Um coração, um amigo, um bandido, talvez quem te conhecerá. Onde o ódio encontra raízes e o amor se mistura à paixão, onde a vida nos traz cicatrizes e o desprezo se faz solidão. Quem despeja nas veias a vida e na morte é um silêncio fatal. Quem conhece a verdade da história, a cruel testemunha, um lance final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Um coração, um amigo, um bandido, talvez quem te conhecerá. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Hoje eu gostaria de partilhar com você um dos assuntos mais importantes do cristianismo. Hoje eu quero conversar com você sobre o tema A Reforma Continua. Um dos lemas da Reforma Protestante do século XVI é que Igreja Reformada sempre reformando. A reforma não foi um afastamento da Igreja para novos rumos diferentes, inéditos. A reforma foi uma volta às Escrituras, uma volta à verdade, uma volta à doutrina apostólica. A Igreja cristã havia se afastado e se distanciado do cristianismo puro e simples dos apóstolos. A Igreja, sobretudo na Idade Média, perdeu o seu compromisso com a palavra de Deus. A Igreja se enriqueceu financeiramente e perdeu-se espiritualmente.
Novas doutrinas estranhas, forâneas às Escrituras, foram introduzidas na igreja. A palavra de Deus já não era mais a única regra de fé e prática. As doutrinas ensinadas na igreja já não eram mais aquelas emanadas das Escrituras. Ideias e doutrinas de homens, de concílios, de papas, sem o respaldo das Escrituras, eram abraçadas como verdades inquestionáveis na igreja cristã. Esta igreja corrompeu-se teologicamente, espiritualmente. Urgia uma reforma. E Deus então começou a preparar o cenário para a chegada dessa reforma. Deus levantou os pré-reformadores, John Wycliffe, John Huss, Jerônimo Savonarola. Mas aprove a Deus que o monge agostiniano Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, fixasse nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra as indulgências. Estava deflagrada aí a reforma protestante do século XVI. Deus levantou outros reformadores, como Zwinglio, como João Calvino. E estes homens, então, trouxeram de volta à igreja a verdade bíblica e apostólica, neste maior movimento depois do Pentecoste, a reforma protestante do século XVI. Os grandes pilares da reforma foram só as Escrituras, só a fé, só a graça, só Cristo e só a Deus toda a glória. Foi uma volta ao cristianismo primitivo, puro e simples, conforme ensinado por Jesus e pregado pelos apóstolos. Mas hoje eu gostaria de olhar para a igreja evangélica brasileira, talvez abrindo um pouco mais o leque, a igreja evangélica no mundo, e constatar que nós estamos precisando de uma nova reforma. Nós estamos precisando rever os nossos caminhos. Nós precisamos voltar às práticas das primeiras obras. E eu gostaria de dizer por que nós precisamos urgentemente de uma nova reforma. Em primeiro lugar, porque a igreja evangélica no Brasil e no mundo tem sido atacada de maneira avassaladora pelo liberalismo teológico. O liberalismo que nega a inerrância das Escrituras, que nega a infalibilidade das Escrituras, que nega a suficiência das Escrituras. O liberalismo que abre as suas asas e acolhe todos os credos, num ecumenismo espúrio, contrário ao que a Bíblia nos ensina. É importante frisar que o liberalismo, em nome da erudição, da cultura, chega às cátedras. Das cátedras desce aos púlpitos, e dos púlpitos tem matado as igrejas. Vemos, por exemplo, o continente europeu, berço do protestantismo mundial, hoje considerado um continente pós-cristão, onde o islamismo cresce assustadoramente e a Europa está sendo islamizada, onde aqueles que outrora eram protestantes evangélicos, hoje não creem mais na suficiência das Escrituras, nem mais frequentam uma igreja evangélica, estão completamente distantes, indiferentes desta mensagem gloriosa e salvadora de Jesus Cristo. Há um pequeno remanescente. Mas por que esta igreja se desviou? Porque esta igreja abraçou um movimento perigoso, nocivo e letal para a igreja de Cristo, que é o liberalismo. E o liberalismo não é apenas um movimento da Europa ou da América do Norte. Está presente no Brasil.
em muitos seminários chamados evangélicos, em muitas denominações chamadas evangélicas. E se nós não acordarmos para esta realidade, os efeitos deletérios, perigosos, destrutivos do liberalismo vão trazer consequências irreparáveis, e estão trazendo para a igreja evangélica brasileira. Nós precisamos de uma nova reforma. Uma outra razão por que nós precisamos de uma nova reforma na igreja evangélica brasileira é por causa do misticismo sincrético que tem invadido as igrejas evangélicas da nossa nação. Hoje, nós estamos voltando às práticas semipagãs, onde as pessoas são levadas a crendices e não a estudar e meditar nas Sagradas Escrituras. Pessoas que estão trocando o rótulo do paganismo por um outro rótulo, mas agora dentro da igreja chamada evangélica. Pessoas que nutrem a falsa ideia de que se colocarem um copo de água sobre o televisor e beberem esta água fluidificada pela oração de um homem supostamente ungido, ela receberá os benefícios desta prática. Pessoas que, de forma iludida, de forma completamente estranha ao ensino da Bíblia, são levadas a crer que se usarem uma rosa ungida, um lenço ungido por algum pastor ou missionário, que isso vai trazer benefícios espirituais à sua vida. Nós estamos ainda assistindo com muita tristeza e dor que a palavra de Deus não tem sido pregada em muitos púlpitos evangélicos na nação brasileira. Prega-se prosperidade, prega-se curas e milagres, prega-se sucesso e fama, mas não se prega mais sobre salvação, sobre arrependimento, sobre novo nascimento, sobre vida eterna. Nós estamos dando um calmante anestésico para as pessoas, deixando-as acomodadas ou iludidas, oferecendo para elas um prato de lentilhas, para matar-lhe a fome apenas dos seus desejos e necessidades imediatos, mas sonegando a estas pessoas o verdadeiro pão da vida, sonegando a essas pessoas o evangelho da graça, a mensagem da salvação. Nós precisamos de uma nova reforma que traga de volta a palavra de Deus aos púlpitos. Precisamos de uma nova reforma onde pastores não vão ser apenas mercadejadores da palavra de Deus, gente que vai fazer da igreja uma empresa, que vai fazer do púlpito um balcão, que vai fazer do evangelho um produto, que vai fazer dos crentes consumidores, gente que vai estar na igreja ou no ministério apenas para se locupletar, mas precisamos de uma reforma que traga vida para a igreja, que devolva à igreja a palavra de Deus, e onde nós tenhamos ministros verdadeiros que preguem com fidelidade as Escrituras Sagradas. Precisamos de uma nova reforma. Uma reforma que possa mostrar para a igreja que o que Deus está querendo não é apenas multidões e multidões, como se Deus se impressionasse com aquilo que nos impressiona. Certa feita, a multidão seguindo a Jesus, por causa de seus milagres, por causa das façanhas extraordinárias, dos atos milagrosos de Jesus, que multiplicava os pães e os peixes, que viu os cegos enxergando, os paralíticos andando, e esta multidão eletrizada pelo interesse do aqui e do agora, começou a seguir a Jesus. E Jesus começa a pregar uma mensagem dura, genuína, verdadeira, e diz a Bíblia que quando Jesus começa a pregar esse discurso do compromisso, da salvação, da conversão, do arrependimento, a multidão começa a se dispersar. E Jesus Cristo não mudou sua mensagem. Não era uma mensagem de mercado, não era uma mensagem efeito Ibope, você decide, eu vou procurar agradar o auditório, agradar as pessoas. Não é pregar para agradar o homem.
Jesus Cristo, então, voltou-se para os seus discípulos, perguntando: quereis também vós retirar-vos? E Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Precisamos de uma nova reforma que pregue o Evangelho. Não o Evangelho da prosperidade, não o Evangelho dos sinais, não apenas o Evangelho do oba-oba, que muitas pessoas estão abraçando hoje, mas o Evangelho da cruz, o Evangelho da renúncia, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho do novo nascimento, o Evangelho da nossa salvação. Precisamos de uma nova reforma. Em terceiro lugar, porque hoje estamos vendo em muitas igrejas uma ortodoxia morta. A reforma não traz apenas a verdade, a reforma traz também o compromisso com a verdade. Não basta apenas crer em doutrinas certas, é preciso viver a vida certa. Nós não podemos desconectar doutrina de vida, teologia de prática, ortodoxia de piedade. Precisamos de uma reforma que desemboque em reavivamento, que desemboque em vida santa, em vida piedosa, em igreja viva, operosa, cheia da graça, de fervor, que adore a Deus em espírito e em verdade. Uma igreja missionária, uma igreja comprometida com a evangelização, uma igreja comprometida com a ação social, uma igreja que tenha a compaixão que houve e que sempre há de haver no coração de Deus. Precisamos de uma nova reforma. Uma reforma que traga vida para a igreja. Penso que hoje estamos vivendo a realidade da igreja de Sardes, quando Jesus olha para aquela igreja que tem o nome de que vive, mas está morta. Jesus olha para aquela igreja talvez vibrante, talvez rica, talvez com cultos entusiasmados, mas aquilo não passava de coreografia, aquilo não passava de jogo cênico, aquilo não passava de aparência. Jesus se importa com a verdade no íntimo, ele vê o coração. Precisamos de uma nova reforma, que traga a verdade para o centro, que coloque a vida da igreja no altar de Deus, para andar com Deus, para conhecer a Deus e para viver para a glória de Deus. Nós precisamos de uma nova reforma. Também, por uma quarta razão, nós estamos vendo hoje o pragmatismo dominando as igrejas. O pastor olha para a esquina e vê a igreja que começou ontem explodindo em crescimento. E aí ele vai querer saber o que está acontecendo lá. E aí começa a perceber que aquela prática lá é uma prática pragmática. Eles não estão perguntando se é verdade, eles estão perguntando se funciona. Eles não estão perguntando se é certo, eles estão perguntando: isso dá certo? E então, tudo aquilo que o povo gosta, que o povo quer, que o povo aplaude, que o povo busca, essas igrejas estão dando, como se a igreja fosse um supermercado, com a prateleira a ter muitos produtos. E o cliente é que diz que produto ele quer. Nós não somos um supermercado, nós somos a igreja do Deus vivo. Nós não atendemos o gosto da freguesia, nós pregamos a mensagem da salvação. A mensagem que exige do homem arrependimento, renúncia, novo nascimento. Está em jogo não a questão do dinheiro, não a questão do sucesso, está em jogo a alma do ser humano, que pode ir para o céu ou para o inferno. E nós não podemos negociar a verdade, nós não podemos transigir com os absolutos de Deus, nós não podemos jogar a verdade no lixo para dar aos homens aquilo que eles querem na sua cegueira espiritual. Precisamos de uma nova reforma. E se você que me assiste neste momento está enxergando as mesmas coisas que eu vejo, se você constata a mesma realidade na igreja evangélica brasileira, e você está inquieto e incomodado com essa situação, eu convoco você para orar por esta causa, para lutar por esta causa, e para não desistir de vermos ainda na nossa geração uma nova reforma na igreja evangélica brasileira, para que oportunamente, pela graça de Deus, nós experimentemos também um genuíno avivamento, um derramamento do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar com você, e eu quero orar por esta causa, em nome de Jesus.
Deus bendito, nós precisamos do Teu socorro e da Tua ajuda, Senhor. Precisamos da Tua intervenção na Igreja Evangélica Brasileira. Quando assistimos tantos bandeando para o liberalismo, quando assistimos tantos outros correndo para o misticismo, quando tantos outros estão entregues a uma ortodoxia sem vida, secos, vazios, estão áridos como um deserto. Ah, Deus, derrama sobre nós torrentes da Tua graça, do Teu Espírito, para que a Tua igreja se volte para Jesus, se volte para a Tua palavra, para uma vida de santidade, de compromisso com a verdade, a fim de que esta igreja possa ser sal, possa ser luz, possa influenciar esta nação e possa ser um referencial de pureza, de santidade, de vida plena aos Teus pés. Ó Deus, tem misericórdia da Igreja Evangélica Brasileira e traz sobre nós uma nova reforma e traz sobre nós um glorioso e poderoso reavivamento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, o reverendo Hernandes, à luz do livro de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, tratou da reforma como o maior movimento depois do Pentecoste, que colocou a igreja cristã de volta aos trilhos da verdade. Ressaltou que agora, porém, precisamos de uma nova reforma. Primeiro, porque o liberalismo teológico tem devastado as igrejas. Segundo, que o misticismo sincrético tem invadido as igrejas. Terceiro, que a ortodoxia morta tem atingido muitos pastores e líderes. Quarto, que o pragmatismo tem sido a tônica da maioria das igrejas na atualidade, transformando igrejas em empresas, os púlpitos em balcão, o evangelho num produto e os crentes em consumidores. Precisamos de uma nova reforma, a fim de que a igreja volte à centralidade das Escrituras. E se você deseja adquirir a mensagem de hoje com o tema Reforma, o desafio continua, tanto em DVD como em CD, ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou pelo nosso site você pode acessar pelo www.verdadevida.com.br e adquirir esta ou qualquer uma das muitas mensagens que aqui tem sido pregada. Também pelo nosso site. Eu quero que você torne o Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, preencha o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou mesmo, faça um depósito direto num Banco do Brasil para a agência 4442, dígito 3, para a conta 7000, dígito 9. Neste domingo, eu quero encontrar você na Igreja Presbiteriana mais próxima da sua casa. Escola dominical com classe para todas as idades. Culto matutino, sempre começando aí por volta das 9 horas. E culto vespertino, 18 e 19 horas. Diga o pastor que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. Até o próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 5. 4 mensagens especiais, onde o reverendo Hernandes Dias Lopes ensina como é possível ter um casamento feliz, que seus filhos são parte de um projeto divino e que Deus está sempre conosco, mesmo quando não percebemos. O DVD Verdade e Vida, volume 5, custa apenas R$ 30. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça o seu pedido. 0800 119 105. Verdade e Vida.
Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.